Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas, não é isso? Tomara que vocês tenham passado um bom final de semana, né, para dar continuidade às atividades e nossas aulas. Hoje nós vamos iniciar com História, tá? Hoje em História nós temos dois assuntos, a imigração, que está na página 150, e o desenvolvimento socioeconômico na página 156. Então, falando de imigração, essa parte também foi muito importante para a história do desenvolvimento do Brasil, né? Vieram povos de outros países, outras regiões, para poder habitar as terras brasileiras e fazer com que o país se desenvolvesse. Então, iniciando aqui nosso texto. Cerca de 4 milhões de imigrantes europeus desembarcaram no Brasil por volta de 1820, já um período bem distante, né, da data do descobrimento do nosso Brasil. Eles seguiram para diversas localidades, desde a Amazônia até os campos do Rio Grande do Sul. Em cada lugar para onde foram, tiveram que se adaptar aos costumes locais, pois os costumes provindos, né, das pessoas vindas dessas regiões, desses países, de terras diferentes e distantes, eram bem diferentes daqueles que os portugueses e os povos já existentes aqui na terra, já fixados aqui na terra, conheciam. Então aqui tem uma partezinha bem interessante, que fala sobre imigração, emigração e migração. Então, para entender o que é imigração, é preciso compreender o que é migração. Então, vamos lá. Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar. É quando as pessoas saem das suas regiões ou dos seus países e estão indo para outro lugar, tá? Falando-se de um povo ou de uma grande quantidade de gente, podemos dizer que é um movimento migratório. Então, quando determinadas quantidades de pessoas, né, migram, ou seja, saem do seu país ou da sua região de origem e estão indo para outra região, outro país, esse processo aí é chamado de migração, tá? É a saída das pessoas daqueles lugares, países ou regiões, para outros lugares. Quando passamos a residir em terras estranhas, a nossa terra natal, somos imigrantes. Aí já mudou o conceito. Quem são os imigrantes? São as pessoas vindas que entram em outros países, que entram em outras regiões para morar lá, fazer morada nesse novo lugar. Então aí as pessoas que chegaram a essa terra, a esse país, a esse novo país, a essa nova região, eles recebem a denominação de imigrantes. Por exemplo, eu moro na França e saio da França e vou morar no Brasil. Eu deixo de ser migrante, eu saio de lá, quando eu saio eu sou migrante, e quando eu entro no Brasil eu sou um imigrante, tá certo? Quando deixamos nossa terra natal, tornamos-nos emigrantes em relação a ela. Então, quando eu deixo a minha terra natal, quando eu saio dela, né, o meu conceito que ficou lá na minha terra natal é que eu sou uma pessoa emigrante. Quando eu entro em outro país, quando eu estou fazendo o processo de transição do meu país para outro país, eu sou um migrante. E quando eu fixo residência no país, no novo país ao qual eu escolhi morar, eu sou um imigrante. Essa daí é a diferença, tá? O movimento migratório no Brasil aconteceu a partir do governo português, quando em 1808 foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no Brasil. Então, eles também vieram para o Brasil com a promessa de receber terras, né, para criar, para plantar. E em retorno ao governo português, aos cofres portugueses, eles pagavam determinadas quantias daquilo que eles produziam ao governo português. 10 anos depois chegaram os imigrantes, sem famílias da Suíça, que se instalaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que era pouco explorado, principalmente na região sul.
No período imperial, quando reinava Dom Pedro I, entre 1850 e 1870, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de enriquecer nas fazendas de café. Então também tinha aí a promessa, né, da nova cultura descoberta, que era o café, que prometia enriquecer aquelas pessoas, né, as plantações de café, as pessoas que vinham de outra terra para cultivar o café, eles vinham com o sonho de enriquecer, de ter uma vida melhor, né, em cima das terras doadas pelo governo português. Só que grande parte dessa realidade ela não aconteceu. Umas famílias se deram bem e outras não, né? Com o objetivo de trabalhar aqui, chegaram alemães, suíços e belgas. Estimulados pelo senador Vergueiro, estava estabelecido o sistema de parceria em torno do lucro, mas não deu certo. A tentativa da época se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre, né? Então, quando entrou aí o processo de extinção da escravidão do Brasil para as lavouras e a criação de gado, que eram as duas principais culturas da época, elas não sucumbirem, não caírem por terra, não deixarem de existir. O governo prometeu essas terras às pessoas vindas de fora, né, com a promessa de enriquecimento, mas aí não deu certo, né? Eles trocaram a mão de obra escrava pela mão de obra de pessoas vindas de outra terra, mas aí tinha uma diferença, essas pessoas já não eram escravas, né? Elas trabalhavam, tinham direito uma parte do que ganhavam, outra parte era destinada ao governo português, mas esse plano aí não deu certo. O próprio governador tratou de incentivar a imigração europeia, promovendo a propaganda na Europa com promessas de trabalhos, terras e oportunidades de enriquecimento, que foi que a tia falou agora há pouco. O governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. Assim, muitas etnias também migraram para o Brasil, como italianos, portugueses, alemães e espanhóis. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos, assim chamados porque formavam colônias. As colônias do sul deixaram sua marca com suas construções tipicamente europeias, quem chega hoje ao sul é capaz de constatar a importância dessas colônias conservadoras pelos descendentes dos fundadores. Inicialmente, os colonos recebiam uma pequena propriedade, onde deveriam produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias da proximidade. Originaram-se, assim, muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Graças à ação dos imigrantes, o Brasil hoje tornou-se não só um grande produtor de café, mas de muitos produtos agrários, como uva, cacau, frutas tropicais de várias espécies, verduras e flores. Estes últimos estimulados pela tecnologia dos povos orientais, principalmente o povo japonês no século XX. O Brasil sempre foi uma terra de esperança para muitos povos, e por esse motivo também russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses e sírio-libaneses, judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram para a nossa terra. Isso acontece até nos dias atuais, né? Basta a gente dar uma voltinha lá no centro. Quantas lojas, quantos estabelecimentos comerciais a gente vê dominado pelos chineses, pelos japoneses, por povos de outros países, de outras nações, né? E vários outros povos também provindos de outros países que até hoje habitam o nosso Brasil. Pois a gente sabe que o Brasil, mais que nunca, é uma terra de miscigenação, de mistura de povos, surgiu através de mistura principalmente do negro, do índio e do português, e depois dos vários outros povos que vieram para fixar moradia em nossa terra. Esse movimento migratório permitiu ao Brasil, no século XXI, tornar-se um país de grande congraçamento entre os povos do mundo. Então, o Brasil se tornou muito importante, principalmente por causa da sua produtividade, né? Tanto na parte da agricultura como na parte da pecuária, pois as terras descobertas, né, ao longo da nossa história foram ganhando conceito, conhecimento e se tornaram um polo
de grande produtividade, né? E de exportação para o mundo todo. Isso acontece até nos dias atuais e atualmente vem se desenvolvendo cada dia mais graças à ajuda da tecnologia, né? Agora vamos passar para a segunda parte, que é o desenvolvimento socioeconômico, também muito importante. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, éramos 10.112.061 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Então, a tendência realmente, com tanta gente provinda de outras regiões, de outros países, era que a população aumentasse, pois os imigrantes e povos provindos de outras regiões tinham como tendência também formar as famílias, né? Não havia centros urbanos tão populosos como hoje. As zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que por serem cidades portuárias já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Gente, cidade portuária é a cidade que possui portos. Por exemplo, nossa cidade, nossa capital, Maceió, é uma cidade portuária, né? Pois ela possui um porto. Geralmente as cidades que possuem portos, elas são muito importantes, pois ajudam muito no escoamento das mercadorias, né? Tanto na entrada e na saída de produtos. Naquela época, nesse tempo iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública a gás. Ah, outra coisa, não existia iluminação não, tá? Naquele tempo. Essa iluminação só veio, as nossas terras só veio existir nas nossas terras, nas terras brasileiras, muitos anos depois. Nem rede de água e nem rede de esgoto, certo? Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. Então, antigamente, tudo era muito precário, não existia energia, não existia rede de água, não existia rede de esgoto, não existia serviço de telefonia, né? Aí a gente comparando nossos dias atuais com as épocas distantes, lá onde o Brasil começou a se desenvolver, a gente vê o grande salto que foi dado dentro de todos esses lugares, né? Esses serviços, né? Tanto da água, do esgoto, energia, telefonia, transporte, enfim. Então foi um salto, um avanço muito grande e continuamos avançando em todas essas categorias, não é isso? Fábrica de gás no Rio de Janeiro no século XIX. Vamos ver o que é isso aqui. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e à chegada de imigrantes. Importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II. Boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, café, açúcar, erva mate e das manufaturas, que eram os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aquilo que antes era importado da Inglaterra. Então o Brasil já não precisava mandar o que produzia para fora, para comprar os produtos transformados, né, que eram industrializados lá fora e comprados por nós a preços altíssimos. Então o Brasil já não precisava mandar tantos produtos para serem transformados, para serem industrializados, pois as máquinas começaram a chegar, começou a melhorar a situação econômica do país, né? Muitos influentes nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro II, muito influente nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro II,
foi Irineu, o evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Transportes. Fundou a primeira ferrovia do Brasil que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Serviços. Era sócio da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Isso ocorreu no ano de 1874. Então, ele foi um grande, dentro dessas áreas, onde ajudou o Brasil a se desenvolver bastante com o que ele ofereceu dentro das áreas de transportes e serviços. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para a montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperavam era a indústria têxtil, que transformava a matéria-prima, o algodão e a lã, em fios e tecidos. Aqui embaixo, você sabia? O nome Gari veio do nome Gari Company, companhia inglesa responsável pela limpeza pública do Rio de Janeiro no século XIX. E assim encerramos os nossos assuntos, tá? Na página 158, vocês têm aí uma leitura, Doce Inferno, Açúcar e Escravidão, também falando do tempo da escravidão, do que os negros africanos sofreram em cima da nossa terra para produzir riquezas, a principal riqueza da época, que era o plantio da cana-de-açúcar e a extração dos produtos provindos da cana, certo? A seguir a tia vai deixar no vídeo, no final do vídeo, lá na descrição da nossa aulinha de hoje de história, as páginas de atividade, tá certo, gente? E agora a gente vai dar sequência com a nossa próxima aula. Espera lá e acompanhe o próximo vídeo, tá certo?